Boa noite a todos e a paz de Deus. E hoje veio uma saudade de falar com vocês. Eu estava aqui, do nada, e veio uma lembrança, né, de algo que estava acontecendo comigo alguns meses, alguns dias, alguns tempos atrás. E a situação que eu estava era de dar desespero, era um desespero da alma. E então, ao lembrar desse desespero que eu senti, eu lembrei de umas passagens da Bíblia. Como eu tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, quem assiste as minhas lives sabe que eu falei isso. Jesus sempre me dá uma palavra que vai de uma ponta à outra. E de uma maneira incrível eu consigo fazer essa junção. A gente vê aqui no livro de João 2 momentos de desespero que infelizmente essas pessoas não conseguiram reconhecer Jesus. Porque Deus falou comigo no meu desespero. Isso é uma experiência minha, uma experiência que eu passei. Jesus dizia assim no meu coração: eu não escuto oração de desespero. Porque na verdade, quando nós estamos em desespero, quando nós se encontramos no desespero, a gente não fala mais pela razão. A gente fala pela emoção. A gente fala aquilo que o coração está sentindo no momento. A gente descarta tudo que nós construiu, tudo que nós passamos e tudo que nós aprendemos por um simples momento que estamos sentindo ali. E nós temos que ser racionais. E Deus quer que nós sejamos racionais. Deus quer que nós decida junto com Ele o que fazer com as nossas vidas, com as nossas decisões. Então eu vou ler aqui uma parte, está em João 5. Quem puder me acompanha na Bíblia. Então lá em João 5, versículo 5 diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me põe num tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntando-lhe, pois, quem é este homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que me chamou a atenção nessa leitura, nessa passagem, é que a gente vê um homem 38 anos enfermo, que cria no Senhor Jesus, que cria no Deus Todo-Poderoso, que sabia que de tempo em tempo Deus mandava um anjo naquele tanque chacoalhar as águas e aquele que descesse primeiro era curado.
Então a gente está falando de um homem que servia a Deus. A gente está falando de um homem que andava no templo. A gente está falando de um homem que conhece os costumes de Deus, que conhece como o povo de Deus anda, que conhece como o povo de Deus se comporta, que conhece como o povo de Deus fala. Mas havia desespero naquela alma por uma cura. Aquele homem estava tanto tempo naquela prova. Aquele homem estava tanto tempo esperando aquela cura. Tantas vezes ele chegou quase lá no tanque. Então, às vezes, entrava desespero naquele homem, porque ele precisava de alguém para carregar ele até aquele tanque para ele ser curado. E a gente vê que Jesus vai até a ele, mas ele não reconhece Jesus. Ele não reconhece Jesus. O desespero não deixa que ele reconheça Jesus. Então, isso foi em João 5. Mas se você for mais na frente um pouco, que eu queria que vocês também me acompanhassem, está lá em João 20, a partir do versículo 11, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ela achou que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me por onde o pusestes, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Então, mais uma vez, no mesmo livro de João, a gente vê em João 5, um homem que fazia 38 anos, que estava esperando uma cura, que sabia quem era, que ele servia, que sabia quem era Jesus. E a gente vê mais na frente em João 20, que Maria Madalena, ela também andava com Jesus. Maria andava com os discípulos de Jesus. Maria teve uma obra através de Jesus. Através de Jesus, ela conseguiu ser liberta por 7 espíritos. Então, nós vemos Jesus ali ao lado de Maria Madalena até a sua última morte. Mas o que aconteceu aqui com Maria Madalena? O desespero. O desespero fez com que ela esquecesse da promessa que Jesus tinha feito. Olha, eu vou, mas daqui a 3 dias eu irei ressuscitar. Mas o desespero da alma, o desespero da perda, o desespero do luto fez com que ela perdesse a razão e esquecesse de tudo que tinha passado. Ela ficou cega espiritualmente e ela mesmo não reconheceu seu próprio mestre. Então, esta noite eu só vim aqui dizer isso para vocês. Não entre em desespero. Aquele que espera verá o milagre. Mas aquele que talvez desista, talvez consiga resolver. Mas e aí, o que você quer para a sua vida? Você quer resolver a sua vida? Ou você quer viver de milagres? Ou você quer viver de obras? Ou você quer chegar nos lugares e contar as obras que Deus fez e faz na tua vida? Então, nós estamos vendo aqui 2 pessoas que estavam desesperadas, que conheciam o perfil de Jesus, que sabia quem era Jesus,
Mas o desespero da alma fez com que elas não enxergassem e esquecessem quem era o Jesus. E esquecessem as obras que Jesus tinha feito na vida deles. E o desespero cegou ao ponto de não reconhecer quando Jesus chegou. E isso pode acontecer comigo, e isso pode acontecer com vocês. Se nós deixar o desespero tomar conta da nossa alma e tomar conta da nossa vida, Jesus vai chegar no momento e a gente não vai reconhecer Ele. Nós não vamos reconhecer que aquilo é uma obra dele, porque nós vamos estar desesperados. Então, se você está ansioso, se você está depressivo, se você está com muita dor na sua alma, se você está muito tempo em uma prova, está querendo sair dessa prova desesperadamente, eu te falo hoje em nome do Senhor Jesus. Deixa tudo de lado que te machuca e vai fazer aquilo que o Senhor quer na tua vida. O que Deus quer na tua vida, você sabe. Ah, Deus quer que eu cante, Deus quer que eu louve, Deus quer que eu faça um prato de comida, Deus quer que eu cuide da minha casa, do meu filho. Deus sempre dá missões para a nossa vida. Se você é mãe, se dê glória a Deus, porque tem muitos que não têm esse privilégio de ser mãe. Então, leve isso como uma missão na sua vida. Ah, mas o meu filho está muito danado, o meu filho está um caso sério. Não entre em desespero. Não entre em desespero. Faça o que a Bíblia lhe ensina. Feche a porta do teu quarto e entrega o teu filho nas mãos do Senhor Jesus. Então a Bíblia também nos ensina para nós ensinar os nossos filhos desde pequeninos nos caminhos do Senhor. Então significa que ser mãe é uma missão. Significa que se Deus te colocou na igreja para tu limpar a igreja, é uma missão. Significa que Deus te colocou em um serviço, em uma escola para dar aula, é uma missão. Então tu deixa a tua dor, o teu desespero e vai fazer a tua missão. A missão que Deus te confiou de fazer. Porque nesses últimos tempos Deus está precisando de pessoas valentes. E a gente vê que muitos estão que nem aquela época de Gideão, estão voltando. Estão sendo covardes. Ah, dentro da igreja eu quero o dom de profetizar, Senhor, mas quando chega em casa não tem o desejo de fazer um jejum, não tem desejo de buscar uma oração, não tem desejo de ler uma Bíblia. Eu costumo dizer, uma experiência própria comigo, que quando da outra vez eu fui para a igreja, que eu saí, as pessoas costumam dizer, essa aí não vai permanecer na igreja. Por quê? Porque as pessoas acham que quando alguém sai da igreja é porque pecou. Não, a queda ela é devagarzinho, você não percebe. É um jejum que você deixa de fazer, é algo que você sabe que é vaidade e você vai lá e você diz, ah, mas esse negócio é uma vaidade pequena, Deus não vai ter conta com isso não. E isso vai entrando no teu coração. Entendeu? Então é uma oração que você deixa de fazer. É ali você tá apressado, com pressa, você come, você nem agradece por aquele prato de comida. Quantos não queriam estar ali na tua mesa comendo? Quantos não queriam abrir o teu guarda-roupa? Quantos não queriam ver o teu armário e a tua geladeira? Apenas por um minuto. E você tem tudo isso e você esquece, você vai abandonando. Mas na hora de pedir, a gente vai para a igreja e pede. Derrama, Senhor. Abre do céu os teus dons celestiais. Mas a gente não quer ter o zelo pelo dom. A gente não quer fazer com que esse dom se manifeste. A gente acha que esses dons só devem ser manifestados em um movimento da igreja, que esse dom só deve ser manifestado em um movimento de pessoas que entendem a palavra de Deus, que sabem aquilo que você está falando, e nós temos que tirar isso da mente, porque os tempos que nós estamos vivendo hoje é tempo de lutar e guerrear contra o inimigo e buscar as almas.
As almas que estão perdidas, principalmente aquelas que conhecem a palavra e se afastaram da palavra de Deus e se afastaram dos caminhos de Deus, porque o desespero do pecado, porque o desespero da fraqueza, porque o desespero da alma, o desespero da prova fez com que aquela pessoa esquecesse das obras e das promessas de Deus que Deus tinha feito na vida delas e viessem a cair. É isso que eu estou falando aqui. É uma mensagem pequena, como eu falei. Quem chegou agora depois acompanha, que foi João 5 e João 20. São duas pessoas em momentos diferentes da Bíblia. Duas pessoas que conheciam o poder, o potencial de Jesus. Eram duas pessoas que conheciam, que sabiam que Jesus era conhecido. Mas que aquele desespero daquele momento, daquela prova que aquela pessoa estava sentindo naquele momento, cegaram, ficaram cegos, não reconheceu Jesus. E Jesus não quer isso. Jesus quer, quando chegar na sua vida, Ele quer que você reconheça Ele. Ele quer ser reconhecido pelas obras que está fazendo. Ele quer que você saiba porque Ele chegou. Ah, mas eu estou precisando de um emprego, então eu não posso entrar em desespero. Eu tenho que saber que quando o meu Deus chegar, eu vou saber que foi Deus que chegou. Eu não quero ficar, será que é Deus? Será que não é Deus? Meu Deus, se for Deus, quando eu abrir a porta, chove. Meu Deus, se for Deus, quando eu chegar lá na igreja, vai tocar o hino tal. As pessoas de hoje, a maioria, não são todas, porque a gente não pode generalizar. Mas a maioria das pessoas que servem a Deus hoje querem viver atrás de profetas, atrás de profecias, atrás de sinais. As pessoas hoje não querem pegar uma Bíblia e conhecer Deus, quem Ele é. Quer conhecer o que Ele faz. Existe diferença nisso. Existe uma diferença enorme e gigantesca nisso, minha gente. A gente não está aqui pela eternidade, não. Se alguém está hoje servindo a Deus e está se conformando com o que está vivendo, se você está se conformando com o que você está vivendo na sua igreja, no seu ministério, na sua denominação, então você já perdeu o foco. Porque nós que servimos a Deus sabemos que tudo isso que estamos vivendo é temporário. Porque a nossa missão é em busca da nossa salvação. Então é por isso que nós temos que lutar. Então nós não podemos deixar que um vulcão nos deixe em desespero, que um tsunami nos deixe em desespero, que Afeganistão, que Talibã, que terrorista fiquem. A gente não pode entrar em desespero, porque nós que lemos a Bíblia sabemos que são profecias que estão se cumprindo. Então você não precisa de um profeta, você não precisa de um sinal, você só precisa saber o Deus que você serve e qual é a sua missão que Ele deixou aqui na terra. Se você tem a opção de ser uma boa pessoa, você seja uma boa pessoa. Se você hoje está em um local de trabalho, você tem como ser uma pessoa diferente e não ser igual aquelas pessoas egoístas, seja essa pessoa diferente. Ah, mas aquela pessoa não merece. Tem aquela frase muito bonita, que só perdoa aquele que sabe o significado do perdão. Às vezes aquela pessoa não merece que nós peçamos perdão. Mas quando nós entendemos o que significa perdão, nós nos libertamos. Pouco importa se aquela pessoa não entendeu. Pouco importa se aquela pessoa acha que está com a razão. Nós que seguimos a Deus, nós somos testificados por Deus. E nós não devemos fingir. Quando nós dissemos eu perdoo em nome do Senhor Jesus, nós temos que perdoar. Então temos como fazer uma diferença na nossa vida. Nós temos, como muitos sabem, sou desempregada. Quando chega os dias das crianças, eu não tenho dinheiro. Às vezes eu pego ali, compro 2, 3 brinquedos e dou para 3,
4 pessoas diferentes, escondidas, sem postar fotos, sem postar status, sem postar que eu fiz. Eu vi hoje, não estou criticando, glória a Deus que muitas crianças foram abençoadas através da vida de muitas pessoas, mas eu vi esses dias das crianças, muita ostentação. Eu fiz, eu pude fazer isso. Louvado seja Deus que você fez isso. Se você fez isso para se glorificar, se gloriar, você foi gloriado. Mas se você fez para Deus, Deus nem recebe esses tipos de comportamento. Deus, quando te vê, vai dizer: cadê as tuas obras? E o que é que você vai ter para dizer a Deus? O que é que você tem feito de obra? Mas eu não tenho dinheiro. E quem disse que para fazer uma obra você precisa de dinheiro? Quem disse que obra é só doação? Quem disse que obra é só uma comida, um brinquedo e uma roupa? Obra é quando você sabe que aquela pessoa está desempregada e você pega e posta uma coisa que aquela pessoa está vendendo e valoriza o trabalho daquela pessoa. Obra é quando você pode doar algo, pode doar um abraço. É quando você pode mandar uma mensagem dizendo que tudo vai dar certo. Obra é quando você pode dar uma carona, quando você passa na pista e vê uma mulher grávida na pista esperando um carro. Ou então está com uma criança do lado. Isto são obras. Então ninguém venha dizer aqui, naquele grande dia: Senhor, não tinha como fazer obra. Porque Deus vai dizer isso, que obra não depende de dinheiro. Obra não depende de coisas materiais. A obra, ela pode ser espiritual. Uma certa pessoa esses dias me pediu para que eu desse um depoimento e desse uma avaliação no serviço dessa pessoa. Mas eu não conhecia o serviço dessa pessoa. Mas eu disse assim: eu vou orar pelo teu serviço. E eu creio, porque eu não posso mentir, mas eu vou orar pelo teu serviço. E eu creio que a minha oração será melhor do que um depoimento à base de mentiras. Mas quando Deus preparar e eu puder contratar o teu serviço, pode ter certeza que eu vou elogiar o teu serviço. Então, são obras que nós fazemos no meio do povo da Irmandade da Igreja. É quando você vê alguém ali precisando, você chega em silêncio e ajuda. Então, eu não estava com planos de vir fazer essa live, mas eu senti da parte de Deus de contar isso para vocês. Que alguns meses atrás eu estive como Maria Madalena. Eu estive como aquele homem que estava naquele tanque. Eu estava desesperada, espiritualmente falando. O desespero estava tomando conta e eu não lembrava mais das promessas de Deus. Eu não lembrava do que Deus falava na igreja. Deus falava na igreja, quando eu chegava em casa eu esquecia. Eu ficava procurando sinais. Meu Deus, calma. Deus precisou falar comigo e dizer: eu não escuto oração de desespero. Se acalmem, coloque a cabeça no lugar. Lembre das promessas que Deus fez na tua vida. Lembre dos milagres que Deus fez na tua vida. Lembre dos milagres que Deus fez para pessoas próximas a você. Leia a palavra. Porque quando Deus chegar na tua vida, você tem que saber que foi Deus que chegou. E não agir que nem esse homem e que nem Maria Madalena, que não reconheceram Jesus. Não tem como nós servir a Deus, nós dizer que Deus é grande, Deus é fiel, Deus é lindo e maravilhoso. E quando Deus chega na nossa vida, a gente não consegue nem reconhecer. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós haja com a razão e com raciocínio. Deus quer nós com sabedoria das nossas ações. Senhor, é esse mesmo, é isso mesmo que o Senhor quer. Eu não preciso de profecia, eu não preciso de ninguém. Eu preciso saber na Bíblia o que é que a Bíblia diz a respeito dessa decisão que eu vou tomar. Isso não tem na Bíblia não. Tem na Bíblia. Ela é perfeita. Ela é tão perfeita porque que você só consegue entender ela quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo.
Então, esta noite, em nome do Senhor Jesus, todo desespero de alma está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que toda depressão, ansiedade, transtorno de pânico seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E assim como Jesus chegou naquele homem lá no tanque, mesmo sem reconhecer, Deus fez o milagre. Mesmo sem aquele homem saber quem era Jesus, Deus fez o milagre. Porque Deus, ele não é homem para mentir. Se aquele homem estava no tanque há 38 anos, ele sabia que uma hora ia chegar o seu momento. O problema foi que o desespero tomou conta dele e quando Jesus chegou, ele não reconheceu. Mas Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que abraça o desesperado, o depressivo, o ansioso. Deus é aquele que abraça o que está no mundo, o que está na igreja tal, o que está na igreja tal, o que abandonou as suas denominações. Deus, ele age com misericórdia. Eu falo por misericórdia, eu enxergo por misericórdia. Então não tem como você dizer, eu não sei quem é Deus. Deus nunca mais fez nada na minha vida. Você nunca mais diga isso, porque só o fato de você levantar, o fato de você enxergar, o fato de você ouvir, o fato de você falar, se alimentar e ver a sua família bem, você já sabe que isso é uma obra. Então, mesmo sem aquele homem reconhecer Jesus por causa do seu desespero, Jesus fez a obra. Então, Maria Madalena também, quando não reconheceu Jesus, Jesus podia simplesmente ter deixado só os anjos falando com ela. Mas Jesus fez questão de dizer, olha, eu te disse que eu iria morrer, mas eu também te disse que eu iria ressuscitar. E eu estou aqui honrando o que eu falei para você. O teu desespero não tá deixando tu me enxergar, mas sou eu, mulher, sou eu, Jesus. Abre os teus olhos. Então Jesus se revelou para aquela mulher naquele momento. Então Jesus também vai chegar nesse momento de desespero. Não pense que Deus está... Deus não está mais me enxergando. Deus não está mais vendo o meu desespero. Deus não está vendo que eu estou aqui depressiva. Deus não vê mais que eu estou aqui ansiosa. Deus não está vendo mais a minha necessidade. Deus está vendo tudo. É porque tudo há um tempo para acontecer. Mas pode ter certeza que a partir do momento que você deixar o desespero do lado e fazer a vontade de Deus, é que nem aquele hino das Sara Farias. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. É assim que Deus vai funcionar na sua vida e na minha vida também. Então fiquem todos com a paz de Deus. E muito obrigada por estar aqui comigo esta noite.